A seguir, 3 relatos de lobisomens no Nordeste brasileiro. Todos os nomes presentes estão trocados para preservar as identidades das pessoas citadas. Desliguem as luzes, peguem a pipoca e vamos aos relatos. Relato: O lobisomem da fábrica. Rapaz, o que eu vou te contar agora é algo que eu nunca pensei que ia ver na minha vida. Eu trabalho de vigia numa fábrica aqui no interior da Bahia. Não vou dizer o nome da cidade nem da fábrica, porque tenho medo do que pode acontecer, e também não quero que identifiquem as pessoas envolvidas. Mas pode acreditar no que eu vou falar. Isso aconteceu comigo, e ainda sinto um frio na espinha quando lembro daquela noite. Eu sempre fui meio cismado com essas histórias de lobisomem. Minha avó, lá no sertão, sempre contava dessas coisas. Dizia que quem nasce o 7º filho homem, ou quem faz pacto com o demônio, vira bicho nas noites de lua cheia. Eu ria, achava besteira, coisa de gente antiga. Só que depois do que eu vi... Bom, deixa eu contar. Era uma noite normal de trabalho. Eu estava de plantão na fábrica, que fica um pouco afastada da cidade, numa área cheia de mato. O turno da noite sempre foi tranquilo. A fábrica parava de funcionar. E só ficava eu e o outro vigia, o Zé, que fazia ronda nas outras áreas. Tudo sempre quieto, a não ser pelos barulhos normais de bichos na mata ao redor. A lua cheia estava brilhando forte naquela noite, clareando tudo, o que me deixava até mais tranquilo. Já devia ser quase meia-noite quando eu comecei a ouvir uns barulhos estranhos. Parecia um bicho grande se mexendo no mato perto dos fundos da fábrica. No começo, achei que fosse um cachorro, porque vira e mexe aparecia um ou outro perdido por ali. Mas esse barulho era diferente, era mais pesado. Eu tentei olhar de onde estava, mas não consegui ver nada, só as sombras do mato se mexendo. De repente, um rosnado alto cortou o silêncio. O barulho veio de perto e eu senti um arrepio subindo pela espinha. Fiquei meio paralisado por uns segundos, tentando entender o que era aquilo. Peguei a lanterna e fui devagar até o lugar de onde vinha o som. À medida que eu me aproximava, o rosnado ficou mais forte e então, no meio do clarão da lua, eu vi. Não sei nem explicar direito o que era aquilo. Parecia um bicho, mas também parecia um homem. Era grande, maior que qualquer pessoa que eu já vi. Tinha o corpo coberto de pelo grosso e escuro, e os olhos brilhavam num amarelo esquisito, como os de um cão bravo. As mãos, quer dizer, as patas dele eram enormes, com unhas afiadas que pareciam garras. Ele estava ali, de pé, perto dos galpões, rosnando como se estivesse esperando por alguma coisa. O medo tomou conta de mim. Eu pensei em correr, mas minhas pernas travaram. Aquilo era um lobisomem. Não tinha como ser outra coisa. Eu sabia que se fizesse barulho ou tentasse sair dali, ele me pegava. Então fiquei quieto, escondido atrás de uma pilha de caixas, só observando. O lobisomem começou a farejar o ar, como se estivesse sentindo algum cheiro. Foi aí que ele virou a cabeça na minha direção, e eu achei que era o fim. Mas, por sorte, ele se distraiu com alguma coisa no mato e saiu correndo em direção à cerca que dava para o matagal. Aquele bicho pulou a cerca com uma facilidade que eu nunca vi na vida. Desapareceu no escuro, uivando. Eu não sabia o que fazer. As pernas ainda tremiam. Voltei correndo para a portaria e fiquei lá, rezando para aquela coisa não voltar. Quando o Zé apareceu de madrugada, contei tudo para ele, mas ele riu e disse que eu estava vendo coisa por causa do sono. Achei melhor deixar quieto, mas por dentro eu sabia que aquilo era real. Eu vi o bicho com meus próprios olhos. No dia seguinte, voltei para o turno da tarde, e foi aí que a coisa ficou ainda mais esquisita. Um dos funcionários, o Joel, não apareceu para trabalhar. Joel era um cara calado, meio esquisito, mas nunca faltava. Só que naquela manhã,
A notícia correu que ele tinha aparecido em casa todo machucado, com uns arranhões fundos no braço e nas costas, como se tivesse sido atacado por um bicho. Eu fiquei encucado com isso. Quando ele voltou para trabalhar uns dias depois, eu fui dar uma olhada de perto. Ele estava com o braço enfaixado e andando meio torto, como se tivesse levado uma surra daquelas. Quando perguntei o que tinha acontecido, ele só disse que foi atacado por um cachorro, mas o olhar dele não era normal. Era um olhar pesado, desconfiado. Parecia que ele sabia que eu sabia. Conforme os dias foram passando, comecei a juntar as peças. O lobisomem que eu vi naquela noite tinha uma cicatriz no ombro esquerdo. Era uma cicatriz grande, como se fosse de um corte ou de um acidente antigo. Quando vi Joel de camiseta um dia, percebi que ele tinha a mesma cicatriz, exatamente no mesmo lugar. Foi aí que eu entendi tudo. Joel era o lobisomem. Eu não sabia o que fazer com essa informação. Falar para alguém? Quem ia acreditar em mim? Resolvi ficar quieto. Mas agora, toda vez que tem lua cheia, eu fico alerta. E Joel? Bom, ele anda sumido nas noites de lua cheia. Sempre aparece no dia seguinte com algum machucado novo. Sempre uma desculpa diferente. Mas eu sei o que realmente acontece. Depois dessa, eu não rio mais das histórias da minha avó. O lobisomem existe e eu vi com meus próprios olhos. Relato: O lobisomem de São José do Belmonte. Eu cresci em São José do Belmonte, uma pequena cidade no sertão pernambucano. Desde pequeno, escutava os mais velhos falarem de criaturas que vagavam pelas estradas escuras nas noites de lua cheia. Entre essas histórias, a que mais me assustava era a do lobisomem. Muitos diziam que ele se escondia nas matas ao redor da cidade e que em noites de lua cheia ele vinha para se alimentar. Nunca acreditei nessas histórias, até aquela noite fatídica. Era uma noite quente de outubro e a lua cheia parecia mais brilhante do que nunca. Meu pai estava doente e, como era costume nas famílias do sertão, sempre tínhamos que buscar remédios na cidade vizinha, Mirandiba. O único caminho que nos ligava a Mirandiba era uma trilha de terra cercada por matas secas, a famosa Caatinga. Naquela noite, fui eu quem teve que ir buscar o remédio para meu pai. Saí de casa no início da noite, acreditando que voltaria antes que a escuridão tomasse conta da estrada. Eu sabia que, mesmo sem acreditar nas lendas, não era bom estar sozinho por aqueles lados durante a noite. Ao longe, o uivo dos cachorros da vizinhança já começava a ecoar, algo que geralmente me incomodava, mas naquela noite parecia ainda mais sinistro. Consegui comprar o remédio em Mirandiba e, no caminho de volta, a lua estava alta no céu. O vento começou a soprar com força e tudo estava absurdamente quieto, exceto pelo som de minhas botas esmagando as pedras do caminho. Foi então que senti algo. Um arrepio subindo pela minha espinha. Era como se estivesse sendo observado. Olhei em volta, mas não vi nada. A trilha estava deserta. Tentei ignorar aquela sensação, mas, de repente, ouvi um barulho atrás de mim, como o som de algo pesado movendo-se rapidamente entre as árvores secas da Caatinga. Acelerei o passo, mas o som ficou mais alto, e foi aí que escutei o primeiro rosnado. Parei e olhei para trás, e foi quando eu ouvi. No começo, achei que fosse um cachorro grande, talvez um vira-lata da região. Mas logo percebi que aquilo era muito maior. De pé, a uns 50 metros de mim, estava uma criatura que eu jamais poderia imaginar ver em toda a minha vida. Era um homem. Ou melhor, era algo entre um homem e uma besta. Os pelos escuros cobriam seu corpo magro e deformado, e seus olhos brilhavam de forma sinistra, como os de um predador faminto. Suas mãos, com unhas longas e afiadas, estavam penduradas como garras prontas para atacar. E o pior de tudo era o rosnado que vinha de sua garganta.
algo que parecia misturar a voz de um homem com o grito de um animal. O medo me paralisou. Eu sabia que estava diante do lobisomem de que todos na cidade falavam. Tentei correr, mas minhas pernas pareciam não responder. O lobisomem começou a se aproximar, cada passo seu mais pesado que o anterior, e eu podia sentir o cheiro forte de sangue e terra vindo dele. Eu precisava agir. Me lembrei das histórias de minha avó, que dizia que a única forma de afastar um lobisomem era mostrar que você não tinha medo, ou então buscar algum tipo de proteção divina. Com as mãos trêmulas, puxei um terço que meu pai sempre levava no bolso e comecei a rezar em voz alta, mas minha voz saía fraca, quase inaudível. Quando o lobisomem chegou a poucos metros de mim, algo estranho aconteceu. Ele parou. Seus olhos amarelos focaram no terço por um momento, e então ele soltou um uivo tão alto e profundo que fez os cabelos da minha nuca se levantarem. Em seguida, deu meia volta e correu para dentro da mata, desaparecendo entre as árvores. Fiquei ali, parado, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Não sabia se devia agradecer a Deus ou questionar minha sanidade. O que eu tinha visto era real. Aquilo era mesmo um lobisomem? Corri de volta para casa o mais rápido que pude. Quando cheguei, ofegante e tremendo, contei tudo para minha mãe. Ela, que sempre foi cética, olhou para mim com um olhar sério e disse: "Eu te avisei para nunca andar sozinho à noite em noite de lua cheia. Desde então, evito sair sozinho em noites de lua cheia." Aquele uivo ainda ecoa na minha mente, e todas as vezes que a lua cheia surge no céu, algo dentro de mim diz que ele ainda está lá fora, à espreita, esperando o próximo desavisado. São José do Belmonte nunca mais pareceu a mesma depois daquela noite. E, mesmo que muitos ainda digam que essas histórias são apenas lendas, eu sei o que vi. O lobisomem não é apenas uma história de fogueira. Ele é real e está mais perto do que pensamos. Relato: O lobisomem do cemitério proibido. Tem coisas que a gente vive e passa a carregar para sempre, como uma sombra que nunca sai de perto. O que vou contar agora é uma dessas coisas. Por mais que o tempo passe e por mais que eu tente esquecer, as imagens e sons daquela noite estão cravados na minha mente como cicatrizes. Antes de tudo, quero deixar claro que não posso mencionar o nome da cidade onde isso aconteceu. Não é por falta de coragem, mas por uma questão de proteção, minha e de quem ainda vive por lá. Se alguém souber de onde falo, facilmente me identificariam, e eu não quero trazer mais problemas para mim ou minha família. Essa história começou numa noite quente de novembro. Eu era jovem e, como qualquer rapaz da minha idade, cheio de curiosidade e ousadia. Meu grupo de amigos e eu gostávamos de fazer coisas estúpidas, como desafiar os medos que a cidade carregava. Uma das tradições locais era evitar o cemitério antigo, que ficava no alto de uma colina. Diziam que lá era o local de descanso das almas inquietas, e que à meia-noite, quando a lua cheia aparecia, ninguém deveria se aproximar. O motivo? Bem, todos na cidade já tinham ouvido falar das aparições do lobisomem. É claro que, como qualquer jovem, nós ríamos dessas histórias. Parecia uma coisa absurda, inventada por gente velha para assustar os mais novos. Mas naquela noite, algo dentro de nós, talvez o tédio ou a vontade de desafiar o destino, nos levou a tomar a pior decisão de nossas vidas. Havia 5 de nós, todos com lanternas e algumas garrafas de cachaça para coragem. O plano era simples: chegar ao cemitério antes da meia-noite, dar uma volta por entre os túmulos, contar histórias e depois sair ilesos, rindo da nossa bravura. Subimos a colina no fim da noite, e logo estávamos diante dos portões enferrujados do cemitério. A lua cheia iluminava o caminho, dando ao lugar um brilho prateado, mas também inquietante.
O silêncio era absoluto. Não havia vento, nem sons de animais. Nada. Apenas o som dos nossos próprios passos na terra seca e o bater acelerado dos nossos corações. Entramos. Logo ao atravessar os portões, algo estranho tomou conta do ambiente. O ar parecia mais denso, difícil de respirar, como se estivéssemos sendo observados por olhos invisíveis. As lápides velhas e tortas, cobertas por mato e raízes, pareciam espreitar a gente, como se estivessem vivas. A tensão aumentava a cada passo. A primeira meia hora foi como havíamos imaginado, muita brincadeira e risadas nervosas. Um dos meus amigos, o Juca, até fez piada com um túmulo que parecia mais recente, dizendo que o morador ainda não tinha se acostumado com a vizinhança. Foi aí que tudo mudou. Quando o relógio bateu meia-noite, o silêncio foi rompido por um som que nunca tinha ouvido antes. Era um grito, mas não humano, um grito de dor e fúria, vindo de algum lugar perto do centro do cemitério. Todos congelamos, os sorrisos desapareceram e as risadas se transformaram em olhares de pânico. O que foi isso? Alguém sussurrou, mas ninguém teve coragem de responder. O som se repetiu, desta vez mais alto, mais próximo, como se algo estivesse se aproximando rapidamente. Minha primeira reação foi sair correndo, mas um dos meus amigos insistiu para verificarmos. Vamos ver o que é. Deve ser algum animal. Mas, no fundo, todos sabíamos que aquilo não era um animal comum. Mesmo assim, seguimos em frente, os pés pesados e os olhos arregalados, tentando focar na direção dos gritos. E então o vimos, bem no centro do cemitério, perto de uma enorme figueira que crescia sobre alguns túmulos antigos, estava ele. Uma criatura que só tinha visto nas histórias dos velhos da cidade, mas agora estava ali, bem diante dos meus olhos. Era grande, muito maior que qualquer homem, e seu corpo estava coberto de pelos grossos e escuros. Sua cabeça era deformada, uma mistura grotesca entre um lobo e um ser humano, com dentes enormes que brilhavam à luz da lua. Seus olhos, aqueles olhos amarelos, pareciam queimar com uma fúria ancestral. O lobisomem estava curvado sobre um túmulo, cavando a terra como se estivesse tentando arrancar algo de lá. Ficamos paralisados. Nenhum de nós conseguia sequer piscar, muito menos correr. O lobisomem então ergueu a cabeça, farejando o ar, e eu soube naquele momento que ele havia sentido nossa presença. Ele virou-se lentamente e nossos olhares se cruzaram. Nunca esquecerei o terror absoluto que senti quando aqueles olhos me fixaram. Era como se toda a minha vida fosse sugada por aquele olhar, como se estivesse à beira do abismo. Foi Juca quem gritou primeiro, e aquilo pareceu quebrar o encanto que nos paralisava. Todos começamos a correr, desesperados, tropeçando nas lápides, nos arranhando nos espinhos e raízes do terreno seco. Mas o lobisomem era rápido. Ouvi seus passos pesados atrás de nós, seus rosnados ficando mais altos a cada segundo. Corremos até o portão e, por sorte, conseguimos alcançá-lo antes que ele nos pegasse. O último a sair, Guto, estava quase sendo agarrado pela criatura quando Juca puxou o portão com força, fechando-o com um estrondo metálico. O lobisomem bateu com força contra o portão, uivando em fúria, e nós corremos colina abaixo sem olhar para trás. Não paramos até chegar ao centro da cidade, onde encontramos abrigo numa praça iluminada. Nenhum de nós falou por muito tempo. O choque era tão grande que nem conseguíamos processar o que havíamos acabado de viver. Decidimos que nunca contaríamos a ninguém o que vimos naquela noite. Ninguém acreditaria, e aqueles que acreditassem certamente nos achariam loucos por termos nos metido com algo tão perigoso. Desde aquele dia, não passo nem perto daquele cemitério, e nenhum de nós voltou a falar sobre o assunto. O que vimos naquela noite era real, e qualquer dúvida que eu tinha sobre lobisomens
desapareceu para sempre. Sei que o lobisomem ainda está lá. Sei que ele ronda aquele cemitério em noites de lua cheia, esperando por qualquer tolo que tenha coragem ou estupidez suficiente para invadir seu território. E eu? Bem, nunca mais fui o mesmo. Obrigado por ouvir até aqui. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Tem um relato parecido? Mande para nosso e-mail logo abaixo. mecontamais@gmail.com